Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam se cuidando, tomando as medidas necessárias para o momento, o uso da máscara, o álcool em gel para a higiene das nossas mãos e dos objetos e também o distanciamento social, que é super importante nesse momento, ok? Eu sou a professora Suélia e hoje então nós vamos estudar a nossa aula de número 3 de Ciências. Pelo nosso cenário, vocês já podem imaginar mais ou menos qual vai ser o tema da nossa aula de hoje, não é? Então, hoje nós vamos estudar sobre o reino animal, algumas características dos animais, ok? Que diferenciam uns dos outros. Então, nessa aula, vamos estudar sobre a cobertura do corpo, o ambiente e locomoção dos animais e as suas classificações. Nós vamos ver outras aulas aí com outras classificações, com outras características, mas então na nossa aula de hoje nós vamos ver sobre a cobertura do corpo, sobre o ambiente onde eles vivem e sobre a maneira como eles se locomovem. Os objetivos da nossa aula: identificar características sobre o modo de vida dos animais mais comuns no ambiente próximo, ou seja, aqueles que a gente tem mais contato, conhecer a diversidade de grupo de animais, comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas comuns. Então, comparar e aí eu vou organizar conforme a locomoção, conforme a cobertura do corpo, o ambiente onde eles vivem. Então, vamos ver primeiro a cobertura do corpo, Como que é coberta a pele desses animais. Entre as várias características que diferenciam os seres vivos, a cobertura do corpo é uma das que chamam bastante atenção pela diferença entre eles. A cobertura do corpo ajuda na locomoção, na temperatura do corpo, entre outras funções. Então, a cobertura do corpo, se vai ter pelos, escamas, penas, essa cobertura vai ajudar esse animal a se locomover, a manter a sua temperatura do corpo, se manter mais aquecido ou se refrescar, dependendo do caso, aonde ele vive, ele precisa ter determinado tipo de cobertura do corpo, que nós então vamos ver alguns exemplos. Então, nós temos animais que é o corpo, então ele é coberto por pelos. Aqui nós temos então alguns exemplos. Os cachorros e os gatos, os porcos, por mais que sejam bem pequenos, mas eles têm o corpo coberto por pelos também. Ali nós temos as onças, os ursos e cada um com as suas características próprias. Aqui nós estamos falando então sobre os animais que a característica em comum deles é a cobertura do corpo, O porco, por exemplo, nada se assemelha com o urso, por exemplo, O urso com o gato são animais bem diferentes, mas uma característica em comum é que eles pertencem ao grupo dos animais que têm o corpo coberto por pelos. Então, esses pelos vão ajudar na sua temperatura, se manter aquecido, quando estiverem em locais com a baixa temperatura. Com o tempo, com o passar do ano, eles vão trocando esse pelo, de acordo com a estação, o pelo fica mais grosso. Em algumas estações é mais quente, então o pelo vai ficar um pouco mais fino. E agora, então, nós vamos ver sobre os animais que têm carapaça, Que é como se fosse uma casca, uma parte bem dura, certo? Do corpo. Aqui nós temos então o exemplo do tatu. Lá nós temos a tartaruga, Tem essa parte de cima em carapaça. E aqui também nós temos o caracol. Então a carapaça, ela ajuda eles a se protegerem dos predadores. Se algum animal vai, por exemplo, querer caçar o tatu, ele se esconde dentro da sua carapaça. A mesma coisa acontece com a tartaruga, com o caracol. Quando eles se sentem ameaçados, eles conseguem ficar escondidos dentro da sua própria carapaça. E como é uma cobertura muito dura, os predadores acabam não conseguindo,
capturar eles e devorá-los, porque eles têm então esse mecanismo de defesa que o próprio corpo deles proporciona. O próximo então que nós vamos ver são os animais com escamas. Então vamos ver que não são só os peixes que têm escamas, certo? Então aqui nós temos 3 exemplos. Os peixes, que são aqueles, né, mais comuns quando a gente pensa em escamas, acho que já é o primeiro animal para a maioria das pessoas que vem à cabeça, é o peixe. Aí nós temos também a cobra, e aqui embaixo nós temos uma iguana, um lagarto, certo? Então também, eles são animais completamente diferentes, né? O peixe é muito diferente da cobra, o peixe é muito diferente do lagarto, eles são animais muito diferentes, mas eles pertencem a esse mesmo grupo, que é dos animais que tem a cobertura do corpo composta por escamas. E com o tempo também, né, essas escamas vão sendo renovadas, vão sendo trocadas. Aí nós temos os animais com penas, ok? Aí nós temos ali então o exemplo, né, do galo, as araras azuis e os pinguins. Às vezes a gente vê o pinguim, a gente nem consegue perceber, né, que a cobertura do corpo dele é feita por penas, né? A gente imagina talvez que sejam pelos, né, bem curtinhos, mas não. A cobertura do pelo dos animais, da pele dos pinguins são penas também, ok? E aí outra característica dos animais que tem o corpo coberto por penas, que aí eles são aves, certo? O ambiente e a locomoção. Então, o lugar onde o animal vive determina a maneira como ele se locomove. Então, se ele se locomove, ele vive, né, na água, ele vai se locomover de uma maneira, né, que ele possa se movimentar na água. Se ele vive na terra, ele vai se locomover de uma maneira que ele consiga se movimentar na terra. Por isso que aqui, então, o tópico ambiente e locomoção eu coloquei junto, porque a maneira como o animal se locomove, ele se movimenta, vai de um lugar para o outro, depende do ambiente aonde ele vive. Então, agora nós vamos ver sobre os animais terrestres e os aquáticos. Terrestres. Os animais terrestres são aqueles que vivem em terra. Para se locomoverem, eles podem andar, saltar, correr, rastejar ou voar. Então, terrestres são os animais que vivem na terra, ok? Então, aqui nós temos o elefante que anda, o canguru que pula, o jacaré que anda, nós temos as cobras que rastejam, aqui nós temos o passarinho que voa, certo? Nós não temos como ambiente o céu, né? Porque eles não conseguem ficar voando 100% do tempo, 24 horas por dia voando, né? Eles precisam da terra também para pousar, para se alimentar, certo? Então, os pássaros fazem parte dos animais terrestres. E aí eles, né, entre os animais terrestres, nós vamos ter então aqueles que andam, os que saltam, os que correm, os que rastejam e também os que voam. Aí depois os terrestres, nós temos os aquáticos. Então, os animais aquáticos são aqueles que vivem no mar, em rios e lagos. Então, aquáticos a gente já sabe que vem da palavra água. E aí pode ser no mar, em rios ou lagos. Então, por isso, eles precisam nadar para se locomover. Então, nós já sabemos que todos os animais aquáticos, eles nadam para se locomover, a forma de locomoção. Lá nos terrestres, a gente já viu que tem os que andam, os que pulam, os que rastejam e os que voam. E os aquáticos não, eles nadam, é a forma de locomoção deles, ok? Porque todos então vivem na água. Por isso, né, que eu falei lá no comecinho que o ambiente e a maneira de se locomover, eles caminham juntos, porque é onde o animal vive que vai determinar qual vai ser a sua maneira de locomoção. Se ele vive na terra, será de um jeito,
Se ele vive na água, será de outro jeito, certo? Então, na nossa aula, nós vimos sobre a classificação da cobertura da pele dos animais. Então, nós podemos ter os animais que têm pelos, o que tem penas, o que tem escamas e os que têm carapaças. Cada cobertura da pele, ela proporciona água ao animal. Pode ser aquecer seu corpo, pode ser manter ele mais frio, dependendo, né, do lugar onde ele habita. Também pode ser para sua proteção, como a gente viu no caso das carapaças, né, que ajuda então os animais a se protegerem de caçadores, de predadores. E também nós vimos o ambiente e a locomoção dos animais, que os dois, né, precisam, o ambiente vai determinar então a maneira de se locomover do animal. Se ele for terrestre, ele então vai andar, vai correr, vai pular, vai voar, não que ele vai fazer todos esses movimentos, né? Nós vamos ter aqueles que fazem cada tipo de locomoção. E aí nós temos os aquáticos, que então são os animais que vivem na água e eles então nadam para sua locomoção. Ok, pessoal? Então a nossa aula de hoje sobre o reino animal, nós trabalhamos essas características dos animais. Nos próximos nós veremos novas características deles, ok? Então vejo vocês na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, voltem os nossos slides, assistam o nosso vídeo novamente e qualquer dúvida, além dessas, vocês podem também pesquisar, né? Tem alguma curiosidade ainda, uma questão que não foi respondida durante a aula, você pode pesquisar também, ok? Depois, com muito capricho, muita atenção, você realiza a nossa atividade lá na plataforma, ok? Então, vejo vocês na próxima aula, se cuidem e até mais!